Olá! No dia 2 de setembro, o Brasil viu um grande incêndio consumir o prédio do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O fogo destruiu centenas de milhares de itens do acervo. O museu abrigava o Bendegó, um meteorito de 5 toneladas descoberto no Nordeste em 1784, na época da colônia. E também o crânio de Luzia, de 11 mil anos atrás, o ser humano mais antigo já achado no Brasil. O Museu Nacional era a maior instituição de história natural e antropologia da América Latina. Era. Sobre esse tema, eu converso hoje com Luísa Pontes Molina, antropóloga e pesquisadora da Universidade de Brasília, e Bruno Antunes de Cerqueira, historiador e presidente do Instituto Cultural Dona Isabel I. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa Cidadania. Vamos falar na questão antropológica. O que significou esse incêndio do Museu Nacional, professora? Bom, é difícil mensurar, é impossível, na verdade, né? Mensurar a dimensão da perda, né, e o impacto que tem. Como algumas pessoas falaram, assim, a Mariana da Cultura, né? A minha professora, que fez mestrado, doutorado lá e que é etnóloga formada, que é professora aqui na Universidade de Brasília, falou para mim, a Mariana da Cultura, uma tragédia como a de Mariana, né? Alguma coisa só para imaginar a dimensão da destruição, assim, né? Aquela tragédia que devastou o Rio Doce. Exatamente, que matou o Rio Doce e aí a gente faz esse paralelo com a destruição da maior instituição científica e histórica, né, da América Latina, assim. Então, a gente não pode calcular. E a gente está agora num momento ainda de consternação, né, profunda, porque além de ser uma perda material, é também uma perda de referências de povos que não existem mais, de línguas que já foram extintas, de objetos que não podem ser mais revistos pelos povos que existem ainda hoje e que não vão poder recuperá-los. Então, a gente tinha plumárias Munduruku do século XIX, que para o povo Munduruku, que ainda existe hoje, é da maior importância, inclusive para o reconhecimento deles da diferença que constitui como povo. A gente tinha materiais, um acervo linguístico, documental, de línguas que não existem mais. Como são esses registros? Como eram esses registros das línguas? Bom, tinha um centro de documentação linguística riquíssimo que foi... Que eram gravações? Que foi perdido, assim. Eram gravações, eram transcrições. Eu não sei dizer com muito detalhe sobre isso, porque não é exatamente a minha área, assim, né, a linguística. Mas eu sei que uma das maiores perdas, assim, sem dúvida, dessa documentação que não estava digitalizada, né? Grandes coleções que não estavam digitalizadas. Então, assim, se a gente fala que a perda de uma língua, a perda de um mundo, as línguas que estavam registradas ali e que os últimos registros delas foram perdidos, são vários mundos que foram perdidos, né? Então, não só de elementos do passado, mas de possibilidades de futuro também. Porque a gente fala, né, lembrando de uma frase célebre do professor Eduardo Viveiros de Castro, que o professor do Museu Nacional, ele fala assim: a indianidade não é um projeto de passado, é um projeto de futuro. E a possibilidade de, não só de nós, não indígenas, nos reconectarmos, de conhecermos o que foi o passado desses povos, mas para esses povos também se produzirem seus futuros possíveis, né? E da gente também, como sociedade, de produzir outros mundos possíveis, assim. Bruno, em termos históricos, esse incêndio que destruiu o museu não destruiu apenas o acervo. O prédio em si também tem um significado, não é? É um significado gigantesco para a história do Brasil, né? O Paço de São Cristóvão, o bairro é São Cristóvão, né? O Paço Imperial da Quinta Boa Vista, desde que a família real portuguesa e o Estado português, né, se transmigraram de Lisboa para o Rio de Janeiro, em 1808, embora o Paço dos Vice-Reis, no centro da cidade do Rio, ficasse como sede administrativa, de fato, Dom João e a família toda logo receberam de presente de um comerciante líbano, né, luso-libanês, né, o Elias Antônio Lopes, o Paço, né, claro que ainda não
grande como ficou depois, etc., enfim. Mas ali, né, em 1808, de 1808 para 1809, a família real vai se instalar, a maior parte da família real vai se instalar, e Dom João vai morar, né, e muito, inclusive, do que virá a ser o Museu Nacional e Imperial durante o grande reinado de Dom Pedro II é o Museu Real que Dom João fundou em 1818. Por isso, nós dizemos que o Museu Nacional nasceu em 1818 e faleceu em 2018. No ano do bicentenário dele, quando Dom João havia fundado em 1818, mataram o Museu Nacional, né? Porque, enfim, permitiram que ele pegasse fogo. O museu mais importante do Brasil, que não é à toa que leva o nome de Nacional. Isso de dizer que o museu é da UFRJ, isso não existe. Patrimonialmente falando, hoje em dia estava no UFRJ. Mas o museu é nacional, o museu é da nação. E, enfim, atearam fogo no museu, né? E isso é uma coisa... Não há, como bem disse a Luísa, não há que se falar que você saiba o que são 20 milhões de itens, porque não há inventário analítico possível de 20 milhões de itens. O que se perdeu foi, em grande medida, a nacionalidade ali naquele museu. Que episódios históricos tiveram como palco esse palácio? Olha, diversos, e talvez um dos principais deles nós sabemos que em 2 de setembro de 1822, tragicamente, no mesmo dia 2 de setembro, em 1822, Dona Leopoldina, porque era princesa real regente naquela ocasião específica, Dom Pedro tinha ido a São Paulo, né? Enfim, estava a grande confusão entre o Brasil e Portugal, as cortes queriam recolonizar, as cortes do parlamento, né? Queria recolonizar o Brasil, Dom João já tinha voltado para Portugal e então Dom Pedro vai para Minas Gerais e São Paulo e deixa a mulher como regente do reino. E ela tem que tomar uma decisão com os conselheiros de Estado. Isso ocorre no Paço da Boa Vista, neste que tacaram fogo agora, no dia 2 de setembro de 1822. Ela, José Bonifácio, sobretudo, claro, o mais influenciável, o mais importante dos conselheiros de Estado, eles decidem que tem de se romper as relações com Portugal, porque era inadmissível a recolonização. Isso foi em 2 de setembro de 1822. No mesmo dia. Quando chega em 2 de setembro de 2018, tacam fogo no museu, a tal ponto que membros aí da família, né, alguns coisas, enfim, descendentes, perguntaram para mim se isso não teria sido proposital, né? Mas veja, não foi porque as pessoas não fariam essa relação. Mas, de fato, isso denota o pouco caso, o descaso, o desprezo do Brasil pela sua memória e pela sua história. É algo inenarrável, é algo que você não consegue entender. São 2 projetos, né? Se o Darcy Ribeiro fala que a crise da educação não é uma crise, é um projeto. É um projeto. O descaso com as culturas indígenas, negras e de todos os povos que foram explorados, que sofreram genocídio na história do país, também é um projeto. O genocídio também é um projeto. Então, você fazer um apagamento desse nível por conta de descaso, esse descaso é um duplo projeto. Sim. Você acredita que seja meramente um descaso? O que é o descaso? O que é esse descaso? Ele é a expressão de um problema muito amplo, muito sério, e que não se resume a esse atual governo. É uma coisa que já vem de bastante tempo. E é uma forma como eu digo, a nação brasileira tem encarado a cultura e a educação, né, e a produção científica no país. Assim. Então, o descaso não é simplesmente não dar importância. O descaso vem das decisões de orçamento, os descasos vêm na questão de gestão, o descaso vem nas elaborações de programas de governo, que a gente vê quantos candidatos estão falando de cultura. E o museu, então, quase nenhum. Pois, justamente. Agora vão falar, porque o museu, né, pegou fogo. Agora virou pauta. Assim. Exatamente. Então, agora vai se falar no museu. E aí, completando o que você tinha me perguntado dos inúmeros fatos históricos, né, que estão inseridos ou deram origem a processos históricos, a Quinta da Boa Vista, o palácio, né, viu nascer Dom Pedro II, viu nascer Dona Isabel. Toda a família Bragança, o tempo em que reinou no Brasil, viveu ali, na maior parte do tempo, morou ali, e ali foram produzidos inúmeros desses eventos que a gente tanto fala, né? Então, Dom Pedro, quando Dom Pedro I, depois vai ter que ir embora abdica, é de lá que ele saiu. O filho dele se torna imperador do Brasil ali, também, né, em abril de 1831, cresce ali como imperador menino, e aí tem o período regencial. Tudo isso aconteceu naquele palácio.
E aí, evidentemente, que parte, é importante se dizer isso também, aquele palácio ficou abandonado, sim, e lá se estabeleceu o Museu Nacional em 1892, porque em 1889 havia tido a proclamação da República, ou a pseudo-proclamação, né, que não houve população, não houve apoio popular nenhum, e é óbvio que o palácio passou a ser desprezado de uma maneira muito específica. Então, foi muito interessante, eles nunca quebraram o palácio, nunca tombaram o palácio, nunca destruíram o palácio, mas eles abandonaram o palácio. E aí o Ladislau Neto, que é um grande, né, antropólogo, professor, diretor do Museu Nacional e Imperial, talvez até temendo que eles, e aliás ele temia isso de fato, que eles fossem destruir o acervo de Dom Pedro II, que havia dentro do palácio, que era um acervo etnográfico, etnológico, antropológico, histórico, enfim, gigantesco. Era um museu pessoal. Um museu particular do imperador. Então, ele, prevendo isso tudo, ele fez sair o Museu Nacional e Imperial do Campo Santana, onde ele existia de fato, e ir para o palácio. Foi até uma forma de salvaguardar esse palácio, porque talvez esse palácio já não existisse há muito tempo. A República poderia ter demolido esse palácio já há muito tempo. Mas aí ela também não demoliu, mas abandonou. Deixou no Rio de Janeiro, sobretudo depois que a capital, né, deixou de ser o Rio e veio para Brasília, ele ficou completamente abandonado. Esse museu, ele não está para pegar fogo agora, em 2018. Ele está para cair, partes dele já caíram há muito tempo. Isso já ocorre há muito tempo. No Rio de Janeiro, como você tinha comentado comigo, né, Ricardo? No Rio de Janeiro, os prédios históricos que já pegaram fogo, foram demolidos, destruídos por essa sanha ignorante dos governantes brasileiros de destruir o passado, não se contam, são incontáveis. Se o Rio de Janeiro tivesse preservado o patrimônio histórico dele edificado, nós éramos muito superiores a Buenos Aires, por exemplo. Tinha muito mais palácio. O próprio prédio do Senado no Rio de Janeiro foi demolido, não é? Isso Palácio agora. Monroe. O Palácio Monroe foi destruído agora, na década de 1970. Isso é um escândalo. O regime militar mandou demolir o palácio sede do Senado, que a gente nem entende por quê, porque era o símbolo do Senado na República. Se ele ainda tivesse mandado demolir o Palácio Conde dos Arcos, que era o Senado do Império, ainda tinha uma lógica de legitimação governamental. Sim. A República precisa destruir o passado monárquico. Sim. Mas não, eles mandaram demolir o Palácio Monroe, que tinha custado ao povo brasileiro, que era dinheiro da população. E aí o porteiro do palácio tinha autoridade para distribuir os leões do palácio, as portas do palácio, os vidros do palácio. Quer dizer, e no lugar deixaram uma praça sem nada, não é? Uma praça com estacionamento embaixo. É um horror. É um horror. O que fazem com a história, com a memória, com a cultura brasileira, os próprios governantes, é um horror. E a gente tem um contraste notável entre o de um lugar vivo, porque é vivido pelas pessoas, pelos pesquisadores, né? E o descaso, que é o deixar morrer. Porque o descaso, ele é um deixar morrer. E o deixar morrer, ele é uma forma de matar também. Claro. Então, assim, a gente acha que precisa qualificar um pouco essa ideia de descaso, não como uma coisa menor. Porque deixar morrer não é um matar necessariamente menor. E aí, por um lado, a gente tem isso, como o Bruno chamou muito bem a atenção, e por outro lado, a gente tem um lugar que era extremamente vivenciado tanto por uma comunidade suburbana no Rio, extremamente importante para a vida das pessoas, para o primeiro contato de muitas pessoas da comunidade com a ciência. Sim. Muitas pessoas tiveram interesse em seguir carreira científica por conta do Museu Nacional, por visitar quando era criança. Gerações que vivenciavam juntos ali no Museu Nacional. Então, tem muitas camadas aí de uma vida no museu, uma vida do museu, que é apagada por conta de um deixar morrer. O professor Eduardo Vieira Castro, que você já citou, ele deu uma entrevista para um jornal português, você deve ter lido, né? E ele disse que seria interessante o museu ficar como está, ou seja, tudo abaixo, né? Como memento mori, ou seja, a lembrança dos mortos. Vai ficar isso aí para mostrar o que o Brasil faz com a sua história e com a sua cultura. Agora, é de amargar, né? E já ficou. Normalmente se pensa no museu como aquela instituição onde as pessoas vão visitar o acervo, mas o Museu Nacional era mais do que isso, também era um grande centro de pesquisa em diversos ramos da ciência, antropologia principalmente. Esse incêndio prejudica também a continuidade da ciência, da pesquisa científica? Inevitavelmente. O museu é uma das grandes instituições de ciência, não só em antropologia, da América Latina. Do país, o programa de pós-graduação em antropologia do Museu Nacional junto com o da UNB, os maiores programas de antropologia do país, conceituado com nota 7 da CAPES.
Isso significa, é uma grande referência para a antropologia de todo o país, e não só do Brasil também, né? Então, assim, a biblioteca de antropologia social do Museu Nacional foi construída durante 50 anos. Então, tem um investimento de uma construção da biblioteca gigantesco. E tudo isso foi destruído no incêndio. A biblioteca foi toda destruída. Então, isso por si só, a gente já consegue ter uma ideia do impacto que tem para a produção do conhecimento que é feito ali, né? Outra coisa, sem falar dos gabinetes dos professores, nas coleções, nas coleções, como eu já disse aqui, né, nas coisas que não tinham sido digitalizadas ainda, etnológicas, linguísticas, as teses e dissertações que foram produzidas ali e que ainda não tinham sido digitalizadas, são consideráveis, né? Um número considerável. Então, isso necessariamente tem impacto. As pessoas, os pesquisadores que estão ligados ao museu estão passando, né, estão vivendo um trauma, passando por um trauma, e também isso é um elemento que tem que ser levado em consideração também. E o museu, ele estava passando, inclusive agora, por uma experiência muito rica de ter recebido ações afirmativas na pós-graduação, com alunos indígenas e alunos negros que entraram pelo processo de ações afirmativas. Então, a gente viu, depois do incêndio, muitos estudantes falando sobre o impacto que tem para a formação deles, como alunos recém-ingressos no programa. Isso, assim, acho que a gente ainda vai conseguir compreender, a gente ainda está observando, agora acho que a gente está vivendo um momento de trauma mesmo, assim, né? Então, a gente vai observar o impacto para a produção ao longo dos próximos anos, assim, mas que tem, não há dúvida alguma de que isso tem impacto. Você citou a destruição da biblioteca. Bruno, bibliotecas, outros museus, arquivos públicos, já surgiram reportagens dizendo que a situação também é precária nesses lugares, né? Eles correm risco. Sim, e no Rio estão, né, quer dizer, no Rio de Janeiro, por ter sido a capital real e depois imperial e da própria República, antes da vinda para Brasília, é no Rio que está a maioria dos prédios históricos, né, desses museus que guardam a história do Brasil, de fato, é na cidade do Rio de Janeiro. E lá está o Arquivo Nacional, onde, inclusive, por causa do incêndio no Museu Nacional e da ata do Conselho de Estado falando, né, que Dona Leopoldina tinha assinado, etc., as pessoas tinham... Não é normal, não detém esse conhecimento específico dos historiadores. Assinado a independência. Exato. E aí as pessoas falaram, queimou junto à independência, queimou a Lei Áurea. Não é verdade, está tudo no Arquivo Nacional. Mas veja, quem disse que o Arquivo Nacional vive os seus melhores dias? Quem disse que as instituições museológicas no Brasil e históricas vivem dias bons? O Instituto Histórico Geográfico do Brasil, lá, o brasileiro, no Rio de Janeiro também, tem um crânio que é considerado como se fosse o filho da Luzia, né? Está lá, as pessoas nem sabem disso. É um museu em que não é investido. O IHGB corre sempre risco e não tem dinheiro para se manter. As instituições históricas, culturais e museais do Brasil vivem abandonadas. E os governantes acham isso normal, né? Quer dizer, um país que acha normal tratar a história e a memória assim, estava falando do acervo linguístico, a maior parte, eu acho, do acervo do Curtin Moendo da Ju estava lá e o fogo consumiu. Quer dizer, para nós, eu sou da FUNAI também, né? Quer dizer, indigenista, para nós... Isso não tem volta, isso não tem volta. Agora, para nós indigenistas, isso não tem volta. E para os índios, eles mesmos disseram, nós estamos sendo extintos pela segunda vez. É o que eles sentem. Então, isso é inadmissível, né? Isso é inadmissível. Isso. O registro do genocídio também estava ali. Sim. O registro porque a história do Estado-nação brasileira acompanha a história do genocídio dos povos indígenas do Brasil e do genocídio negro. E aí as provas disso, os registros disso, dos povos que já não existiam mais, estavam ali. E foram destruídas. Uma professora da Faculdade de Educação da UNB, Andréa Vieira, fez uma apresentação recentemente em que ela disse que as pessoas têm alguma dificuldade de entender quais são os seus direitos. Fica a impressão de que direito é uma coisa abstrata, como a educação, por exemplo, uma coisa que não se pode cobrar diretamente, ao contrário, por exemplo, do direito do consumidor. O consumidor sabe que tem o direito de receber um produto estragado, ir lá, trocar, e isso não... E o patrimônio, a cultura
estão previstos na Constituição como direito dos cidadãos e como um dever do Estado preservar. Luísa, você acha que falta essa educação à população, essa informação à população de que o seu passado, de que o seu patrimônio cultural, seu patrimônio histórico é um direito, faz parte do país? Eu acho que enquanto a gente não mudar a nossa ideia do que é história e do que é cultura, para nosso entendimento do que é estar no mundo, do que é, né, não só do direito, mas o nosso próprio entendimento de quem nós somos, a gente vai ter problemas em avançar e não ficar repetindo eternamente esse tipo de evento, né? Ou então de ficar endossando ideias de que queimou, não posso fazer mais nada. Entende? Eu acho que assim, se a gente não tem clareza da centralidade que é a nossa história, a nossa cultura, para a nossa própria constituição como cidadãos, sim, ou como identidade, ou da nossa identidade, a gente vai simplesmente engolir e reproduzir esse tipo de pensamento sem refletir. É uma espécie de suicídio existencial, assim. A gente vai perpetuar uma espécie de suicídio existencial. É um suicídio identitário, né? Sem sombra de dúvida, né? Matar o Museu Nacional, como o nosso instituto fez uma nota, né? Você deve ter lido, nós ateamos fogo ao Museu da Nação. O Museu Nacional, não, volto a dizer, não tinha esse nome à toa, era o Museu da Nação Brasileira. Se as pessoas, se os governantes brasileiros, enfim, ou boa parte da população, infelizmente também, acreditar que o museu não é nada, é um repositório de coisa velha, não serve para nada, bom, então, de fato, a nacionalidade brasileira perde o sentido, né? Normalmente a gente ouve essa frase sobre a importância da história, que é conhecer o passado para entender o presente e saber para onde a gente vai. Isso é só um clichê ou realmente faz sentido? Faz todo sentido do mundo, porque sem conhecimento histórico, né, antropológico, sociológico, etc., não se é cidadão. E aí o programa Cidadania tem tudo a ver com o que você está perguntando. É impossível ser cidadão, é impossível você atuar, seja localmente, regionalmente ou nacionalmente, sem você conhecer a história da sua localidade, da sua região, do seu país. Isso é completamente impossível. Como que você pode agir politicamente, né, como cidadão, se você não souber a origem dos problemas sociais, a origem também de eventuais soluções, né, se você olhar a história como exemplaridade, aí é uma discussão historiográfica, mas se você não conhecer a sua origem, é impossível você atuar como cidadão. Essa pergunta eu queria fazer para os dois. A gente pode tirar alguma lição dessa tragédia que envolveu o Museu Nacional? Luísa? Lições. Acho que a gente pode tirar muitas reflexões. E lições não necessariamente como algo positivo, assim. Eu acho que realmente a gente precisa parar e pensar como é que a gente chegou a esse ponto. Sim. Acho que a primeira questão que a gente precisa pensar é essa. Como é que a gente chegou a esse ponto? E para onde vamos daqui? Como é que a gente consegue assumir a possibilidade do descaso, do deixar morrer? Se a gente precisa enxergar algum caminho para frente, eu acho que é esse. Como não presumir que se pode deixar morrer mais. Bruno, alguma lição? Olha, eu acho que no mesmo caminho que a Luísa já colocou, eu acho que a reflexão constitui essa lição, uma lição de casa. Nós, brasileiros, temos obrigação de refletir sobre o nosso passado e, com isso, construirmos um presente e um futuro melhor. Eu acho que, sem isso, nada é válido. Todo discurso vai ser vazio, quer dizer, seja de governantes, né, de alta esfera ou de média esfera, dizer que nada aconteceu, negar o que aconteceu também, um negacionismo do que aconteceu é uma falácia também. O que aconteceu não tem volta. É evidente que 20 milhões de itens, sei lá, se 19 milhões se perderam, não tem conserto para isso. Então, a lição é, Brasil, né? Restaure-se, né? Veja-se, enxergue-se, né? Construa-se, porque, meu Deus, se isso é comum, se isso virar comum, como de fato, infelizmente quer dizer, se perder acervo como esse, né? Esse não tem conserto, enfim, mas enfim, esse tipo de situação, né, de abandono do patrimônio histórico na esfera local, na esfera regional e, nesse caso agora, na esfera nacional, não pode, a lição é essa, isso não pode voltar a acontecer, isso não tem conserto quando acontece. Infelizmente, nosso tempo se encerrou. Muito obrigado aos dois.
pela presença, pela gentileza de participar dessa entrevista. Eu agradeço. Sobre o incêndio que destruiu o Museu Nacional, eu conversei com Luísa Pontes Molina, antropóloga e pesquisadora da Universidade de Brasília, e Bruno Antunes de Cerqueira, historiador e presidente do Instituto Cultural Dona Isabel I. Você pode rever esta entrevista e compartilhá-la por meio do site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também pelo canal da TV Senado no YouTube. Se quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode ligar de graça para o telefone 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.